Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Pode Papo com Ela. 3 mulheres, 3 olhares e uma só missão. E hoje nós estamos num local novo para vocês e um novo estúdio para poder trazer o melhor. Sempre para vocês, tá? Eu sou Andréa Galiza, advogada das famílias, e estamos aqui sempre para conversar sobre os assuntos que são mais pertinentes para vocês. Por isso estamos aqui. E estamos novamente com Cida Cunha, assistente social, jornalista e escritora. Lília Simonete, empresária, enfermeira, dona da Lilá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Estamos em setembro. O colorido da primavera e o amarelo temático nos convidam a pensar em saúde mental, discutir nossos caminhos e escolhas, planejando uma vida com propósito que nos distancie das dores da alma. Poderíamos tratar de vários temas, né? Mas a gente trouxe esse que é muito importante para vocês. Optamos por discutir fatores de proteção. Entre esses fatores, conversaremos sobre aquele que tem maior poder de mudar cenário. Estamos falando da vida com propósito. Hoje, no Pode Papo com Elas, vamos falar de como podemos mudar o cenário em que vivemos, colorindo a vida em tons mais animadores por meio de ferramentas que são postas, mas muitas vezes escondidas no meio de destroços criados por dores que precisamos enfrentar. Estamos falando de a jornada de descoberta do propósito e da resiliência. Esse é o nosso tema de hoje. E aí eu vou falar sobre Lucinda. Lucinda era uma típica dona de casa, mãe de 3 filhos, que se dedicava integralmente às atividades domésticas, deixando os assuntos externos sob a responsabilidade do seu marido. Bastante tímida, Lucinda não tinha muitos amigos e dedicava-se a auxiliar a família ampliada, cuidando de todos sempre que surgia algum problema de saúde com qualquer parente. Da porta para dentro, salvava o mundo. Da porta para fora, não ultrapassava os limites. Um dia, sem esperar o pior, Lucinda ficou viúva. Com 3 filhos ainda dependentes, o mais velho adolescente e os outros 2 saindo da infância, ela se viu forçada a mudar o seu cenário. Embora contasse com o apoio dos familiares, sabia que estava por conta própria. Será que havia escolha? Ela poderia se vitimizar ou ultrapassar os limites que a timidez lhe impôs e vencer os seus medos e dores para um bem maior e oferecer aos filhos a superação. A igreja em que frequentava era mais do que um lugar onde encontrava paz e coragem. Era uma instituição que representava uma comunidade carente que apresentava diferentes demandas. Atenta às dores alheias, ela não pestanejou e seguiu a rota. Começou auxiliando timidamente e foi se transformando o grupo, na medida em que descobriu um objetivo maior que as suas dores. Fez história na comunidade católica próxima à sua residência, ajudou pessoas, orgulhou os filhos e superou suas dores por meio de um propósito. E essa história, gente, nós trouxemos porque é uma história que muito nos emociona, porque nós estamos falando da minha tia Rejane. Tia Cidinha achou por bem trazer essa história quando nós falávamos sobre resiliência, sobre propósito, porque ela pra gente é um exemplo de vida. Ela é um exemplo a ser seguido, é um exemplo de pessoa que cuidou de todo mundo. Todos dessa família foram cuidados em algum momento por tia Rejane. E esse é o momento de mostrarmos essa história dela, de homenagear ela e de fazer ela se sentir mais do que ela é ainda, porque ela sabe que ela é muito amada por todos e pela história, e que a gente é muito grato por tudo que ela viveu. E foi uma história difícil. Foi. E eu me lembro, uma coisa que ficou bem marcante, foi que quando tio Valderi morreu e tia Rejane ficou viúva, foi um choque para a família, principalmente, eu escutava a manhã dizendo: meu Deus, e agora, o que será de Rejane? Porque era como, tia Rejane, ela era dependente, né, de tio Valderi de resolver as coisas. E agora? O que era que seria de Rejane se até para ir para o banco era tio Valderi que ia, tia Rejane, ela cuidava do supermercado. Até o supermercado ela não ia, ela não sabia o que era ir ao supermercado. E a preocupação da família era saber se ela iria, né, reagir. Quem era que ia cuidar dela, né?
e ela deu a volta por cima e ela mostrou-se que quando ela era amparada, ela sabia, mas quando ela realmente precisou, ela conseguiu superar. Ela virou o jogo. Ela virou, né? isso. Quando a gente começa a falar para o Setembro Amarelo, vamos abordar essa questão de saúde mental, e aí a gente fala de vida com propósito, de superação, assim, não é o que a vida fez com você, é o que é que você vai fazer com o que a vida fez com você. E aí quando a gente começou a pensar algum tema que trouxesse isso para a mesa, que a gente falasse em superação, foi a primeira coisa que me veio. Porque foi incrível a transformação de uma pessoa. E aí nós vemos isso continuamente, a cada dia a gente passa por situações e temos as nossas escolhas também. O que é que a gente vai fazer? Vai chorar, vai se vitimizar porque eu não tinha condição de passar por isso, eu não estou pronta, eu sou fraca, ou vai virar o jogo e vai fazer história dentro de uma comunidade como ela fez. Então, veio claramente na minha mente que seria essa história que a gente deveria contar e discutir, porque é uma história linda de superação. E é isso que a gente traz para cada um de vocês que está aí hoje. O que é que você faz com as dores da vida, com o que a vida traz para você? Como é que você ressignifica isso, né? De que forma isso é vivenciado? Então, enquanto vítima, enquanto dor, enquanto sofrimento ou enquanto superação? E não desmerecendo quem realmente assim ainda não conseguiu. O programa, ele mostra que é possível você, além das dificuldades, você superar. Mas se você ainda não conseguiu, calma, tudo tem o seu tempo. Não se sinta pressionada. Porque, às vezes, muitas pessoas dizem assim, a história de fulano é linda. E por que eu não consigo? Por que não acontece comigo? Então, eu acho que cada um tem o seu tempo. O programa, ele mostra que você é capaz, mas que cada pessoa tem o seu tempo e tem o seu momento para superar. Né? Isso. A ideia, o programa de hoje é vida com propósito. Isso. Qual o propósito? E o que é que pode, qual o seu propósito? Porque também não é o meu que vai servir para você, que vai fazer com que você realmente se encontre, se identifique. A melhor forma de superação é encontrar alguma coisa que toque fundo o seu coração. Não é o meu, não é o que agrade a alguém, não é aquilo que é modinha nas redes sociais, é aquilo que de fato me toca. Para ela era aquela comunidade, foi a igreja em si. Exatamente. Ela pegou a igreja, a comunidade, transformar a comunidade, e para ela foi a chave que precisava para virar o jogo. E na medida que ela pegou a igreja, que ela pegou a comunidade, as outras coisas da vida dela foram fluindo. Ela conseguiu ser mais independente. À medida que ela viu a necessidade de ir para a igreja, ela conseguiu tirar a carta de motorista. Comprou um carro, dirigiu. E eu lembro demais, quando tia Rejane comprou o carro, conseguiu, não é eu comprar o carro, é tia Rejane conseguir dirigir, ir para a igreja, autonomia. Andar lá em Açu. Isso, então, cada passo. Então, à medida que uma coisa vai melhorando, que ela vai superando, as coisas ao redor, elas vão fluindo automaticamente. E ela podia ter se vitimizado? Podia. Podia, porque ela tinha três filhos, né? Ela tinha três filhos, ela tinha perdido o marido numa situação, né, que foi uma luta para ela. Ela se viu sozinha, apesar que ela sempre soube que do jeito que ela amparava todos, ela tinha toda uma família para ampará-la. Mas você sabe que a gente fica muito assim... Mais um motivo para dizer que ela tinha escolha. Ela tinha escolha. Ela tinha escolha. Podia ela poderia se simplesmente vitimizar, dizer assim, não cuidem tenho de condição, mim. Preciso de ajuda, preciso de suporte, e certamente a família teria dado todo o suporte que ela necessitava. Porque era o que estava predestinado. Todo mundo estava já mais ou menos esperando isso. E a volta e a superação dela, que foi um choque. Todo mundo... Ela conseguiu, gente. Foi surpreendente. Exatamente. Ela começou a ajudar as pessoas, ela começou a se envolver na igreja. Ela ajudou muitas pessoas. Gente, ela fez história dentro da comunidade, uma comunidade humilde. Aí ela fez toda a história. A capelinha era uma antes de tudo isso começar e é completamente diferente hoje. Quer dizer, quantas pessoas ela não ajudou? Então, o problema dela passou a ser insignificante. Porque quando a gente está com um problema, qual é o parâmetro? Com quem a gente compara, né? Quando você para pensar a sua vida, você fica olhando, eu queria aquela vida perfeita que tem no Instagram, que é tão linda e maravilhosa. Ninguém sabe como é fora das telas, mas você deseja aquilo, o anseio é aquilo. Ou o que é que você está vendo? E quem está nos hospitais, e quem está nas comunidades, qual é o parâmetro? Você está situando sua vida em quê?
É nisso que você está. A grama do vizinho é a mais verde. Né? Será que tem vizinho olhando para a sua grama? Eu falo nisso no meu livro, felizmente, que a gente... Onde é que você está situado? Como é que você está olhando sua história? E que decisões você está tomando? É como o Lília falou, não é um julgamento de que todo mundo tem que ser forte, tem que enfrentar. Não é um julgamento. Não é uma competição, não porque às vezes a pessoa fica se sentindo na pressão, né? Isso. De que... Não é isso, mas é apenas tentando entender que quem dirige a sua vida É você. é você. Você escolhe ser vítima ou virar o jogo. Vou ter sucesso, vou ser sensacional, vou mudar uma comunidade. Não, de repente nem vai ser tanto assim. Mas você tem o comando da sua vida, abaixo de Deus. Você tem o comando da sua vida. Para pensar qual é a sua escolha. Você vai ficar numa cama chorando? Você vai ficar dependendo dos outros? E faz parte. O luto faz parte. Mas Cada momento viva tempo, isso, né? viva o Isso. seu luto. Mas até é necessário, né? E cada um tem seu tempo. Mas o que a gente está aqui para dizer é que a sua vida só você tem o poder sobre ela. É aquele caso que eu comentei até do irmão de Suzana, né? Dos assassinatos dos cravinhos. Sim, que o irmão dela... Eles já foram presos, foram soltos, reconstruíram a vida, estão lá casados e tudo mais. E o irmão, que foi uma das maiores vítimas, porque perdeu o pai, a mãe, a irmã, um assassina tudo, e ele parece que ele não reconstruiu a vida. A vida pra ele acabou, Ele mora no realmente. interior de São Paulo. E eu vi um dia desse no noticiário que a vizinha comentou que ele está só vendo a vida passar. Ele não conseguiu sair daquela situação de tragédia da vida dele. Ele não conseguiu se refazer. Ele tá só deixando a vida passar. É interessante a gente pensar nisso, porque as pessoas têm ritmos diferentes. Realmente, não dá para comparar que todo mundo vai reagir de uma forma, da mesma forma, da forma que seria o ideal. Mas todas as pessoas podem trabalhar isso e melhorar essa situação. Isso é possível, sim, e é cientificamente comprovado. Você pode alterar esse rumo, você pode mudar, desde que deseje e que exercite, e faça no seu ritmo, no seu tempo, buscando as coisas que você gosta também. Não necessariamente você precisa entrar num trabalho voluntário, ligado a alguma religião, mas alguma coisa que faça sentido na sua vida. Todo mundo tem alguma coisa que faça sentido, que se interesse, que goste, e isso é motivo de buscar os caminhos, reinventar e repensar. Eu digo que a gente vive muitas vidas numa só, né? Tem fases e fases que você olha para trás e imagina assim, poxa vida, eu passei por aquilo e agora eu estou numa situação totalmente diferente. Para melhor e para pior. Isso faz parte da vida. Isso. Então, que a gente tenha algum comando nesse percurso, que na vida a gente não tem comando. A gente sabe que a gente planejou isso aqui, daqui a 10 minutos ninguém sabe de nada. Mas daquilo que nos cabe, que a gente tenha no sentido de dizer, é assim que eu reajo, é dessa forma que eu vou tentando, mesmo que, como a Andréa falou, nem sempre a gente consegue reagir bem. Tem aquele dia que a gente cai, tem aquele dia que a gente chora, às vezes dura um pouquinho mais, e precisa atentar para isso. Tem que ter cuidado para não cair numa depressão, e quando cair, fazer o tratamento adequado, compreender, não é, não, eu sou heroína, eu sou maravilhosa. Não, somos frágeis, somos pequenas, mas a gente precisa lutar para enfrentar. O respeito por esse Isso. momento, ele é muito necessário, porque eu fico muito preocupada, porque assim, eu passei por isso com meu irmão, e eu sempre vou me emocionar quando eu for falar sobre isso. Eu perdi meu irmão há alguns anos, e pra gente parece que foi ontem. E eu sempre tinha um problema, porque quando eu queria dar forças para ele, para poder mostrar que a gente estava ali, que o que ele estava passando, tentando comparar com outras situações de pessoas também que estavam passando pelo que ele estava passando, e eu dizia, meu irmão, veja que ele teve câncer, meu irmão estava fazendo um tratamento, e ele sofria muito com o tratamento. E eu sempre tentava mostrar a ele que tinha pessoas que passavam pelo que ele estava passando, fazia o tratamento que ele estava fazendo, mas precisava, às vezes, se internar. E eu tentava dizer, olha, meu irmão, lembre que tem pessoas que, às vezes, se internam, você está bem, então. Mas isso, às vezes, parecia que eu não estava dando crédito àquela dor que ele sentia. Ele fazia, quem sabe, eu sei a dor que eu estou sentindo.
Então, isso me machucava muito, que era como se ele estivesse entendendo que eu não estava valorizando a dor dele. E aquilo doía demais, eu não sabia mais nem o que dizer. Mas é normal. É a mesma coisa que aconteceu quando eu estava com depressão e as pessoas falavam palavras de apoio para que eu, Lília, vai passar, seja forte e tudo. E tinha hora que eu olhava para as pessoas e dizia assim, gente, mas não é assim, deixa eu sofrer. Parecia que... Sempre a dor é minha, eu sei o que eu tô sentindo, por isso né? que às vezes eu me preocupo com esse negócio de mostrar que cada um tem seu tempo. Se você vai conseguir superar, vai. Você luta e que você pode superar. Mas você não precisa ser mais rápida como que a Rejane foi, ou como o fulano foi. É como eu digo, cada pessoa tem o seu tempo. Eu consegui, mas foi no meu tempo. Mas eu tive um momento de renegar não, porque ajuda. assim, eu nem lembro se foi rápido, Rejane, não. O que ficou marcado foi a superação. Isso, nem foi tão rápido, não. E eu fico... Uma das coisas que me marca muito é porque eu acho que a gente sempre na vida precisa meio que um gatilho, alguma coisa acontecer para que a gente veja a vida com outros olhos e a gente consiga superar e dizer foi assim, agora que eu virei a chave. É agora que eu virei a chave. Eu tenho um exemplo muito grande da uma amiga minha. Há 1 ano ela perdeu o pai dela por câncer, né? Câncer foi muito rápido. Em 1 ano descobriu, 1 ano morreu e tudo que Carol viveu, eu ficava me questionando, porque o pai dela não estava doente inicialmente, nem nada. Foi de uma hora para outra, de repente, pum, em 1 ano morreu. E Carol, ela, durante o período que o pai estava em tratamento, ela voltou para a igreja. Ela começou a fazer votos, texto, ir para a missa, tentando, né, pedir a Deus a cura do pai. Infelizmente, não deu certo e ela não se revoltou. Ela pegou aquilo, ela pegou aquele sofrimento dela, porque eu perguntei, e por que você não se revoltou se você pediu tanto? Ela fez, de forma nenhuma. Foi o que me salvou para que quando eu perdi meu pai, eu agora sirvo a igreja. Virou, ela disse que hoje ela serve a comunidade, ela hoje é ministra da Eucaristia, tenho muito orgulho dela. Eu olho assim, eu digo, eu tenho muito orgulho de Carol, porque ela fez de um sofrimento que eu digo, eu sou muito franca, eu não teria encarado como ela encarou, não teve hora nenhuma revolta nem nada, e ela usou isso para achar o propósito da vida dela. Hoje, ela conseguiu voltar para a igreja, ela conseguiu ser ministra da Eucaristia, ela conseguiu que o marido dela fizesse encontro de casais com Cristo, que ele disse que jamais iria fazer. Ele conseguiu. Hoje em dia eles trabalham para a comunidade. Através da morte do pai dela, ela transformou a vida dela e fez um propósito. Isso é isso que a gente precisa deixar muito claro. Ninguém está dizendo que não é para sofrer, que não sofre sim. Eu lembro quando a Andréa fala do caso de Agenor, que foi uma coisa, nós somos família, vocês sabem, e acabou com todo mundo. Foi uma coisa muito triste. E eu passei muito tempo. E aí, uma das vezes, eu fui a um médico, a um clínico geral, e estava com taxa disso, e doía corpo, e doía isso, tudo desmantelado. Aí eu disse, mas tem um fator aí, eu ainda estou de luto, estou assim. Ele disse, mas faz quanto tempo? Aí disse, mas faz mais de 6 meses, já estava perto de 1 ano, eu acho. Faz mais de 6 meses, já passou o período do luto. Como assim? Cada um é que sabe qual é o seu tempo, qual é o seu período. Não está marcado aqui, tocou aí, acabou o tempo, não pode chorar mais. Só até hoje, amanhã já tem que superar. Não é assim, cada um tem o seu ritmo, a gente sofre, a vida é difícil, chora, tem o luto. Tudo isso faz parte da vida, faz parte de ser humano. Não tem nada de errado com isso. Agora, o que a gente traz é o poder da superação, a possibilidade de superação que está em cada um de nós. Mesmo que em alguns ela é mais vibrante, em outros ela está mais escondidinha, mas a gente tem condição, tem esse poder. Cada um tem sim esse poder e essa possibilidade de superação. É isso que a gente traz para vocês nesse Setembro Amarelo. Essa força que está em cada um, que a gente pode virar o jogo, que a gente pode transformar no tempo de cada um, com os desejos inerentes à personalidade de cada um, mas que isso é possível, é isso que a gente quer trazer. Gente, o luto, ele não passa.
Para mim ele nunca vai passar, para minha mãe nunca vai passar. E como eu digo a vocês, a nossa família é uma família muito unida. Então o sofrimento da minha tia foi como se fosse o sofrimento de uma mãe até, entendeu? Então eu me arrepio muito quando eu me lembro desse momento, que é um momento de muita dor pra gente. Mas assim, só para lembrar que às vezes a gente fica sem palavras para dar o conforto, porque às vezes pode parecer que a gente não está valorizando, né? E o luto, ele não passa, a gente aprendendo a viver com aquela dor, né? Então, essa questão do médico dizer, já era para ter passado, o tempo não existe, né? Então, assim, é de cada um. É que se respeite sua mãe é outra guerreira que pode considerar que esse mês é considerado a ela superar, porque na família ninguém imaginava, quando a Genô morreu, a preocupação de todo mundo era, tia Edinha vai morrer junto. Gente, Tia vai morrer junto. Quando eu soube do laudo de Agenor, a gente passou um mês sem ter coragem de dizer para minha mãe. A minha família me pressionava e eu não tinha coragem de dizer. Até que porque me colocaram na parede. Eu dizia, eu vou perder minha mãe. Eu vou perder os dois. Porque eu dizia, eu vou perder os dois. Porque um laudo de câncer é um laudo que pra gente é um laudo terrível. Não aconselho, assim, a ninguém. É difícil, assim, não desejo isso para ninguém. Então, assim, a gente tinha muito medo. Então, a superação da minha mãe foi uma superação também, né? Que ela disse, só sabe eu, mas hoje ela está de pé. Ela conseguiu. Porque isso a gente precisa, cabe um programa aqui para a gente discutir, essas coisas que também ficam no nosso imaginário, né? A coisa de dizer que um diagnóstico de câncer, ele tem um peso terrível, mas a gente sabe muitas pessoas que superaram, que estão bem, inclusive na nossa família, nós temos pessoas que têm vários diagnósticos, de cura, e ficaram bem, e superaram, e que é uma doença que hoje é quase uma doença crônica muito comum, e a gente precisa realmente enfrentar, mas que é uma notícia difícil, porque a gente viveu na época de criança, de infância, que era como se fosse uma sentença de morte. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Alguns morrem, como morre do infarto, como morre do coração, como morre de toda maneira, que a gente não veio aqui para ficar, né? Isso é outro assunto que um dia a gente precisa trazer para conversar. Mas que quando a gente recebe, é muito difícil. Foi uma fase que eu não gosto de lembrar, uma fase terrível, mas estamos aqui superando, e é esse o recado que a gente quer trazer para vocês. E eu gosto muito dessa frase aqui que eu queria falar para vocês, é que toda cicatriz é a prova que a dor passou, mas a força ficou. Então, eu amo essa frase, eu acho que ela é importantíssima a gente pensar que passa e o que vai restar é a força. Porque, com certeza, de todo sofrimento, a força fica. Fica o aprendizado. Eu gosto muito de dizer que não cai uma folha sem a permissão de Deus. Então, se a gente passa por determinada situação, a gente precisa passar. Então, que fique o aprendizado, apesar de toda dor e todo sofrimento, que onde nós estamos é porque a gente precisava estar. Exatamente nesse local. Gente, agora vamos deixar mais leve, falando de Fran. Bolinhos. Falando de, gente, um abraço bem grande para Lucas, para o Rio Grande do Sul, para vocês que estão aí. Um abraço, o nosso abraço, né, em conjunto para vocês. Espero que vocês estejam gostando. E venham visitar Natal, tá certo? E a gente tá aqui de portas abertas. Hoje, a nossa patrocinadora, Fran Bolinhos Fitness, Saúde com Sabor, né? Mandou. Gente, eu tava louca pra trazer isso. E hoje eu fui lá escolher, porque eu queria trazer isso aqui, porque eu já comprei, né? E eu posso dizer que é incrível. Eu vi você mostrando essa empada. Não é? Era empada? É um bolo, é um pão, gente, maravilhoso, recheado de calabresa. Tem de calabresa, de carne de sol. Lembrando que é tudo livre de glúten e lactose. Gente, olha, se vocês puderem ver isso aqui... É um pãozinho. Vida com propósito também isso, sabendo cuidar, né? Que é com inclusão, lá é tudo livre de glúten e lactose. Esse pãozinho você compra, você pode botar na tostadeira, sabe, para tostar, ele fica mais crocante. É maravilhoso. Eu sou apaixonada pelas coisas da Fran Bolinhos e ela arrasa como sempre. Lembrando, Fran Bolinhos, 2 lojas em Natal, uma em Lagoa Nova e uma em Tirol. Perfeito. Eu amo. Baganeira como sou, amo as coisas de Fran, porque realmente não há quem diga que essas coisas são saudáveis. Sem palavras. E são bem recheadinhos, viu?
E para finalizar, a dor pode ser uma professora severa, mas é ela quem revela seu verdadeiro potencial. Infelizmente, a gente só aprende realmente na dor. Não espere a tempestade passar para seguir em frente. Caminhe com fé e transforme a chuva em combustível. Gente, é sobre isso, né? Nós estamos nos despedindo de vocês com essa mensagem, com esse tema que eu espero que tenha servido muito para vocês, que tenha trazido para vocês uma mensagem bem bacana. Né, Isso meninas? aí, pessoal. É Então, curta e mandem sua historinha compartilhem. pra gente, né? Curta e Isso. compartilhe. E papo sério, alma feminina e bom humor. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima! Até a próxima.